O espaço é todo seu. Vamos deliciar-nos com a sua palestra. Vamos lá. Estão todos vendo a apresentação? Sim, sim, sim. Sim. Então, primeiro, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, divulgando, dividindo os entendimentos. E hoje eu busquei uma passagem do Evangelho e logo quando eu abri de cara, era uma passagem na qual eu já tinha lido, eu já tinha feito algumas anotações, mas voltando no capítulo eu achei interessante e logo de primeira foi, não, já tenho aqui a linha montada da palestra. E André, sim, você congelou, depois você gaguejou e nós não entendemos uma parte dessa história. Você abriu o Evangelho e aconteceu o quê? Eu acho que abri o foi só Evangelho. isso. Aqui estava normal, gravou normal. Não é? Então tá bom, desculpe. Aqui não ficou fora do ar. Mas eu não falei, mas eu só pontuei que eu abri o Evangelho e foi um tema que logo de cara eu já achei interessante e apesar dessa passagem ter minhas anotações, eu percebi que eu nunca tinha observado um trecho e aí eu achei interessante. Então, eu trouxe para a gente falar aqui sobre orgulho e humildade. Isso está dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo ele começa se baseando, né, como o Evangelho sempre parte de uma passagem do Evangelho do Novo Testamento, passagem esta que tenha sido dita por Jesus, e com os comentários do Allan Kardec e com o comentário dos Espíritas. E começa já nessa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, porque pois deles é o reino dos céus. Dentro do capítulo do Evangelho de Mateus. E é muito perspicaz entendemos essa frase, porque eu, pensando, olhando em cada trecho da frase, a gente retira os pobres de espírito. E percebemos que, por muitos e muitos anos, nós, homens, seres humanos, se achando donos de si e autossuficiente, nós sempre lidamos com desprezo. Quando eu digo nós, a humanidade toda, né? Sempre lidamos com desprezo sobre essa máxima. Às vezes conseguimos lembrar, né, que o reino dos céus, fora da caridade não há salvação, vinde a mim os pequeninos, mas bem-aventurados os pobres de espírito. Isso por quê? Preocupado somente com nós mesmos, a humanidade preocupada somente com ela mesma, não consegue elevar completamente o pensamento até Deus. A afronta é tamanha para os orgulhosos e cegos de poder, que depois de tantos séculos de pensamento mesquinho e egoísta, inerentes da nossa condição evolutiva, né? do nosso estágio pelo qual o nosso planeta e a humanidade está passando, que essa frase, essa máxima foi subvertida. É só observarmos que pobre de espírito virou sinônimo de tolo, de pessoa simplória, de pessoa ingênua. E certamente não é isso que Jesus quis dizer. Quando a gente fala fulano é pobre de espírito, tem um completo intuito pejorativo, negativo. É como se nós, na arrogância dos seres humanos, conseguisse subverter a palavra do Mestre Jesus.
Afinal, quando Jesus quis apontar esta frase, ele não estava falando de que o reino dos céus era dos tolos ingênuos. Por isso, porque seguir esse raciocínio significaria dizer que minimizar o princípio inteligente, que é a nossa fonte da criação, que provém da divina criação e que nos consolida, que nos constitui. Nós, na condição de seres habitados neste planeta, nós temos dentro de nós o princípio inteligente. Vamos dizer, quando Jesus quis só os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, certamente Jesus não estava dizendo que bem-aventurados os tolos e ingênuos. Não, Jesus estava dizendo que o reino dos céus é dos humildes. O reino dos céus é para os simples. E sabendo que essa matéria já seria uma situação complicada, Jesus utilizou, mais uma vez, de uma das suas alegorias, que ele conta uma história através de parábolas. E essa é uma parábola interessante, que ela tem nomes, ela não tem um nome, diferentemente de outras palavras do semeador, parábola do filho pródigo. A parábola do ganha-mesa, ela não tem um nome. Então, às vezes, a gente que chama de primeiros lugares, do lugar à mesa. Mas, basicamente, a história é o seguinte. Jesus estava lá, num dia de sábado, foi ter sua refeição na casa de um famoso fariseu da época, e quando ele chegou, ele percebeu que as pessoas reparavam nele, e já, provavelmente, conhecidos, né, tentaram ocupar os primeiros lugares à mesa, os lugares mais próximos ao que Jesus estava sentado. E ele, observando aquele movimento, aproveitou-se da sua grande inteligência, aproveitou para extrair dali um exemplo que pudesse ser aplicado na prática ali do ensinamento que ele estava dizendo. E ele começou. Quando for convidado de uma festa, não sente no primeiro lugar. Senão, se houver entre os convidados alguma pessoa mais considerada do que você, o dono da festa que te convidou terá que chegar até você e dizer: dai o vosso lugar para aquele. E você terá que, constrangido e cheio de vergonha, sentar-se no último lugar. Assim, quando for convidado a algum lugar, vá sentar-se no último lugar, permitindo que o anfitrião, quando chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa passagem, essa parábola está dentro do Evangelho de Lucas. E é muito interessante para trazer esse conceito de humildade. Porque Jesus completa essa parábola dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Servir é uma honra. Servir a quem quer que seja. Não estou falando aqui de ser garçom, ou ser, mas o ato de servir, o ato de ajudar é uma honra. Então, é uma frase muito bonita e sempre reflexiva. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Consegue imaginar o conflito que isso causa em ricos e poderosos, que estão acostumados a ser servidos no alto clero, em situações do passado,
Então, não por causa disso, o ataque a esta passagem de Jesus foi tamanha que conseguiu subverter ao significado da palavra pobre de espírito. E não foi só pobre de espírito que o raciocínio conseguiu subverter. O oposto, lembra que o tema chamou orgulho e humildade? O oposto do pobre de você ser humilde é ser orgulhoso. E aqui, novamente, conseguiu se subverter. Porque orgulho virou algo positivo. Apesar de ter o seu lado negativo, também, e se for procurar no dicionário, vai ser os dois significados. Tanto o negativo quanto o positivo. Estou orgulhoso de você. Olha que orgulho de tê-lo como filho, por exemplo. O orgulho também virou sinônimo de coisa positiva, de resgate de populações e grupos que até então eram humilhados e renegados, sofriam do restante da população, minorias. Então, orgulho, em inglês, por exemplo, proud, que é justamente o sinônimo de revoluções e manifestações de afirmação de alguma minoria, virou um sinônimo positivo. E não é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca. Trouxendo do Livro dos Espíritos, por exemplo, o Livro dos Espíritos coloca que, junto com a vaidade, o orgulho é a pior chaga da humanidade. A pergunta 759 do Livro dos Espíritos. Orgulho e vaidade, a dupla chaga da humanidade. Já na pergunta 785, quando, falando ali da lei do progresso, pergunta-se, qual o maior obstáculo ao progresso? E categoricamente os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Já na pergunta 9, logo no comecinho do Livro dos Espíritos, quando está ainda dizendo, tratando de Deus e da criação, os espíritos respondem, o orgulho é o que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele domina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Lembra quando eu disse no começo de que a incredulidade humana sobre a frase, a máxima de Jesus, sobre pobres de espírito, acabou se tornando homens que acreditavam ser autossuficientes, que acreditavam ser, que bastavam em si, eles se bastavam, e que nada estava acima deles, conseguiram fazer com que isso, uma revolução negativa nesta frase, que nós temos aqui na condição de estudantes do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a chance de retomar esse entendimento e de retomar a discussão. Não sei se vocês acompanharam essa semana que foi divulgado essas belíssimas imagens aqui do novo telescópio da NASA, o James Webb, e as imagens são impressionantes, da qualidade, e olhando cada um desses pontos, são galáxias, não são sequer estrelas, são outras galáxias, assim como a nossa Via Láctea, que tem inúmeros sóis dentro delas e milhares de planetas. Pensar que são milhares de galáxias, com talvez milhões, bilhões de planetas possivelmente iguais à Terra. E aí na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, já é colocado nesse ponto
quando se pergunta se são habitados todos os globos que se movem no espaço, a resposta é: olha, só por orgulho e vaidade o homem acreditaria que estaria só no universo. Que o universo belíssimo foi criado só para nós. Como se fosse um presente de Deus ou um capricho de Deus. Que criou só a humanidade para habitar o universo inteiro. E está bem longe disso, né? Nós, nessas bilhões de planetas, desses bilhões de novos universos, certamente há planetas habitados. Nós até vimos algumas vezes que a própria existência de Jesus, sendo ele um espírito evoluidíssimo, que já era evoluído quando o nosso planeta ainda estava em formação, justifica e significa que ele habitou outro planeta. Cresceu, evoluiu e se tornou um espírito do porte de Jesus em outro globo. E dentro desse capítulo, que foi justamente a primeira parte na qual eu abri e que me motivou a trazer essa discussão para hoje, há uma mensagem de Lacordaire. Lacordaire foi um religioso francês, contemporâneo de Kardec. Essa mensagem foi recebida em 1863 e Lacordaire faleceu em 1861. Ou seja, apenas 2 anos separam o recebimento dessa mensagem à sua morte. E à época ele foi um religioso muito famoso. Famoso por... ele refundou a ordem dominicana na França. A ordem dominicana é essa que é fundada da democracia. Por exemplo, todos os cargos são eleitos, são cargos eletivos, o que não é comum dentro da Igreja Católica. E fundada no estudo. E ele também foi um político, foi um congressista à época, e ficou famoso por seus discursos inflamados lá na Assembleia Nacional da França, defendendo a liberdade de expressão e defendendo o direito de associação, que é o direito das pessoas se unirem. Por exemplo, essa reunião de hoje. Não foi sempre que uma reunião como essa foi permitida, no Brasil mesmo. Há muitos anos, não, o direito de associação, o direito das pessoas comuns se associarem em prol de qualquer coisa, era proibido. Então, não poderia, por exemplo, ter uma reunião como essa. E ele era um grande defensor do direito de associação e do direito de liberdade de expressão. E ele transmite para Kardec, dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, uma mensagem muito dura. Tão poucas vezes dura, como eu já vi em outras passagens. Não dura no sentido de um puxão de orelha. E eu trouxe aqui alguns trechos para a gente pensar nelas. Todos vós que sofreis, todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas de vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Não adianta a gente achar que, primeiro, que eu tenho que ser perfeito para ajudar o outro, ou de que o erro do outro já o torna imperfeito, como se o mundo fosse dual, como se o mundo fosse preto e branco, escuro, claro, luz e sombra. Errado e perfeito. Não, nós somos falhos, nós somos humanos, todos nós erramos. Então, sede indulgentes com o vosso irmão que também erra. Porque você também erra. Isso é caridade. Ajudar o irmão é caridade. Mas é também humildade e entendemos que nós temos que relevar o erro alheio.
e temos que se colocar em situação de ajudar. A caridade, ela não pode ser um ato de arrogância. Ela tem que ser de coração e um ato de humildade, um ato de companheirismo. Oh, meu Deus, será preciso que Cristo volte segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis? Que eles olvidam, que eles esquecem? Será que terá que de novo expulsar do templo os vendedores que compuscam a tua casa, casa que é unicamente de oração? Será, gente, que se Jesus não voltasse nos dias de hoje, primeiro de que, muito provavelmente, Jesus seria ignorado. Seria tido como louco por pregar ideias, as suas próprias ideias. Será que Jesus não passaria ileso para a gente? O quanto às vezes nós já ignoramos? E será que Jesus também não entraria de novo em inúmeras centros religiosos, de todas as religiões, de pessoas que falam em nome de Jesus, que pregam em nome de Jesus e não falariam e não expulsariam os vendilhões do templo, como ele fez? Como poucas vezes Jesus consegue ficar bravo no Evangelho, essa é a única vez. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário. Para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. É uma nova subversão da expressão que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora é o homem que cria Deus à sua imagem e semelhança. O homem tenta colocar em Deus a falha humana, esse sentimento humano de que não é perfeito. Esse sentimento não, nós não somos perfeitos. Então, colocar essa imperfeição em Deus, significa que Deus seria imparcial. Deus seria parcial. Deus escolheria um lado. Deus erraria. Quantas vezes será que a gente não está fazendo igual os hebreus, quando Moisés se retirou para estudar e quando retornou, tinham desvirtuado todo o seu ensinamento, tinham juntado todas as joias que tinham derretido para construir um bezerro de ouro, uma esfinge de ouro para adorá-lo, como se o Deus fosse puni-los se eles não fizessem aquilo. E ele ficou nervoso, porque ele falou, basta eu sair para vocês voltarem a fazer tudo que eu falei que era não fazer. Então, chega o tempo de nós termos a responsabilidade de mudar. É a chamada revolução íntima. Mudemos as nossas atitudes. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. O orgulho não está só em não ajudar o próximo. O orgulho se revela, por exemplo, na xenofobia. Quando um país ou um cidadão de algum país se acha melhor do que outro país. Eu não vou, brasileiro, eu não odeio argentino, eu não quero. Eu acho que eu sou melhor que argentino. Então, já que eu sou melhor que argentino, é porque eu sou orgulhoso. O
racismo é uma forma de orgulho? É um exemplo, é a ponta da aplicação prática do orgulho, do mau orgulho. Como se os brancos fossem melhor do que os negros. Como se ignorássemos que todos fomos feitos da mesma massa, da mesma origem, da mesma matéria. A homofobia, o machismo, todas essas atitudes são consequências do orgulho e do egoísmo. Pois em todas só pensa que só o meu raciocínio, o meu modo de agir, o meu modo de viver, o meu Deus é o certo. O seu modo de agir, o seu Deus, a sua religião, o seu modo de viver, a sua cor, a sua língua, ela é inferior porque ela não é a minha. Isso é a máxima do egoísmo. Então vamos tentar. É nessas pequenas coisas que a revolução se concentra. É nessas pequenas coisas do dia a dia que nós vamos mudar para melhor. Que nós seremos definitivamente pobres de espíritos e humildes. Para esse... Esqueci de um ponto. Só dizer que se ainda a gente tiver alguma dúvida, lembramos sempre da pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Então, se a gente tiver alguma dúvida, vamos pensar o que Jesus faria. Era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Obrigado, gente. Microfone. Não. Muito bem, Jandra. Muito bem. Vamos, qualquer coisa, pergunta para o Jesus, né? Pergunta para ele que ele responde. E olha que ele responde sempre. Alguém quer fazer algum comentário com o André? O André foi curto e grosso, né? Isso aí. Dentro do... Deu 40 minutos. Eu aqui, ó. Gente, deu tudo isso. Já deu. Fui objetivo, claro, e vocês Objetivo. entenderam. Objetivo. Muito bem. Quem mais? Não, a frase do Lacordaire ali é um tijolão ali no estômago, né, gente? Aliás, tudo que ele traz é nesse nível, né? A Juliana manda por chat. Parabéns, André, pela excelente palestra. Tudo bem. Alguém mais? Eu achei, André, genial quando você disse que nós estamos tentando criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Eu achei muito legal isso, porque, na verdade, é quando a gente acha que Deus está com mania de perseguição, querendo se vingar de mim, né? Que ele não gosta mais de mim. Que ele é birrento. O que eu fiz para Deus? Muito bom, muito bom. Você quer que Deus pegue a listinha? Ele entende exatamente. os nossos erros. Excelente, André. Excelente. Muito bom. Olha a cara animada da Suzana. A Suzana está ali com a cara animada. Agora sim melhorou o sorriso. Legal. Já achei que ela já estava ali preocupada com o que ela tinha falado com Deus, entendeu? Muito bom. Por enquanto, hoje o atrapalhado é seu marido só, não é você. Então, tá bom. Gente, eu acho que essa página que acabou de ser lida, ela tem um recado muito importante para nós. Muito do que nós vivemos agora, as crises que nós vivemos, os processos, os desencontros, das pessoas se agredindo, nas situações mais
sem sentido possível, porque desceu o pessoal da arquibancada para bater no goleiro dentro do espaço do campo. Que lógica tem isso? E, na realidade, agredir ao nosso próximo para quê? Tá? Isso não vai resolver problema de ninguém. E as pessoas projetam, como o André acabou de dizer, e o Jean confirmou, projetam as suas desditas, as suas dúvidas, as suas tristezas, os seus possíveis fracassos em cima de outros em qualquer situação idiota. O que gera essa história de eu tenho que me vingar o tempo todo, né? Alguém vai ter que pagar por isso. Não é por aí. Não é esse o processo. Orgulho, vaidade. Todos nós, nosso corpo apodrece do mesmo jeito, da mesma forma. Nós, na realidade, temos coisas positivas e temos coisas negativas. A gente tem que aprender. A gente veio aqui para aprender. Não? Alguém ainda me disse hoje, o mundo é de provas e expiações. Exatamente. Por enquanto, ainda é de provas e expiações. E nós estamos sendo provados. Agora, o negócio de que vem a prova e a responsabilidade é do outro, fácil, né? Tranquilo. É o outro que é culpado. Não é assim. Vamos transformar o nosso caminho, né? E nada melhor para transformar o nosso caminho é que a gente se unir para fazer uma vibração para aquele que precisa. E quantos precisam dessa vibração? Em várias notícias, entre as notícias que a gente recebe, até na nossa vida particular, hoje em dia está assim, entre 2, 3 boas, nós recebemos uns 4 ou 5 ruins. Né? É um que ficou doente, é o outro que está agressivo, é o outro que está com uma série de outros problemas. Né? E todos na espera da mágica. A mágica está em nós mesmos. Na nossa capacidade de transformar. Por mais complicada seja a situação, por mais que nós nos sintamos pressionados dentro dela, por mais que a gente pense que não vai conseguir resolver aquilo, há sempre uma porta que se abre. E essa porta, às vezes a gente acha que a porta é pequena, mas ela vai ser útil para o primeiro contato, na primeira transição. Então, eu brinquei com o neto da Denise agora há pouco, mas é bem isso, as crianças estão nos ensinando isso. Elas estão nos ensinando comece a ser simples, humilde. Né? Para elas não há racismo, não há preconceito, não há situações em que um é melhor que o outro. Elas não rejeitam aquele que está ali do lado dela, seja ele quem for. Elas só não vão se aproximar da pessoa em que elas sintam negatividade, que venha com agressividade. Isso elas não querem. Da forma mais espontânea e natural possível. Não é isso, Gi? É. Com certeza. Com certeza. Você sabe que você estava falando agora do neto da Denise, exatamente assim, espiritualidade, o nível de desenvolvimento, de sabedoria, né? É incrível. E eu estive hoje numa casa, eu vou pelo menos 2 vezes por semana numa casa de repouso, e André, isso que o André e o Jean comentaram sobre Deus esqueceu de mim, né? Eu não mereço estar passando por tudo isso. Enfim, são quase 30, agora são 32, né?
idosos na casa, e bem mesclado, assim, homens, mulheres, idades diferentes, né? E é o que a gente mais escuta, né? O que a gente mais escuta. Muito interessante. Foi um rapaz jovem, inclusive, o mais jovem. Foi um rapaz jovem, o mais jovem da casa de repouso, que ele está lá, não pela idade, mas por conta do uso realmente de substâncias, né, que mexeram com a mente dele. Ele realmente está bastante comprometido nessa parte cognitiva. Ele não deve ter nem 40 anos, mas, assim, é uma pessoa que se isola realmente dos outros, né, e você não acredita, ele fez o evangelho comigo junto com a minha tia. Ele leu a oração de Cáritas para as pessoas que estavam lá. Olha que gracinha, né? Foi bem interessante. Se a oportunidade aparece, eles agarram. Exatamente. Né? Nós fugimos. Né? Eu estive numa reunião a semana passada, uma reunião familiar, e nessa reunião tinha um indivíduo, cujo filho é casado com uma pessoa da família, e aí ele estava conversando comigo, ele falou para mim: eu não sei mais o que fazer, eu estou aposentado, não faço mais nada, isso me dá um tédio absurdo. Eu falei: e o que você gostaria de fazer? Eu não tenho mais coisa, mas eu queria dirigir uma empresa, fazer. Sei. Esse não vai dar mais, mas está difícil, você já está com quase 80 anos, vai ficar meio difícil esse processo. Mas por que você não usa todo esse seu potencial para ajudar uma instituição, para participar de um processo, não apenas com velhos, crianças, mas temos aí uma série de ONGs trabalhando em vários segmentos e vários setores. Né? Aí ele virou para mim e falou assim: você é filantropo. Eu, na realidade, não sei fazer isso. Filantropia não faz parte do meu caminho. Aí eu falei assim: eu não estou nem falando em filantropia, meu. Estou só falando em você estender a mão um pouquinho para alguém que possa estar precisando. E a história é muito essa. Nós nos prendemos egoisticamente em algum espaço, dizendo que não podemos fazer nada. E nós temos tanta coisa pequena, inclusive, para ser feita. Né? Tanta coisa. Às vezes, apenas pagar um sanduíche para alguém que está com fome na rua. Será que isso é tão complicado? Não precisa carregar para a tua casa, não precisa... Simplesmente estende a mão. Ou dar um sorriso a quem precisa. É muito mais simples e muito mais fácil. E é isso que nós ouvimos hoje, gente. Que a Juliana está dando exemplo. E a criança faz isso naturalmente. Ela vai e brinca com o irmãozinho, seja ele deficiente, físico, ou mental, ou intelectual. Ela acolhe. Ela não está perguntando para ele se ele tem, se ele não tem, se ele é ou se ele não é. Certo? E não está competindo para saber se o pai tem mais ou tem menos. Na realidade, eles só começam a fazer isso quando a gente ensina para eles. Essa é que é a verdade. Então, vamos nos unir nessa prece agora. Vamos fazer o nosso pensamento por aqueles que realmente necessitam de apoio moral, espiritual e físico. Certo? Eu não vou contar o caso, mas vou fazer uma vibração especial de 2 dos meus sobrinhos. Joaquim e Vinícius. Vou pedir para que eles sejam muito iluminados. Porque eles vieram para ensinar tanta coisa. Certo? Vieram para poder mostrar
né? Não dá para dar uma de super-herói que dá tudo errado. Certo? Então, vamos fazer uma vibração gostosa e vamos vibrar por todos os nomes que estão no nosso livro de vibrações, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, por todas aquelas pessoas que ainda estão em busca de encontrar o amigo André, de encontrar Jesus no meio desse caminho, de uma forma muito simples, muito humilde, de uma forma natural. Não preciso de ritual, eu não preciso levantar bandeiras para dizer que eu estou próximo a ele. Eu tenho que trazer isso de dentro. Vamos lá. Mestre amado, mestre de luz, mestre de amor, de harmonia, vós que nos trouxeste através dos vossos ensinamentos um caminho para que nós pudéssemos refletir, nos tornarmos pessoas, seres humanos, que vivem e constroem a sua vida no caminho do processo de evolução, que somos pequeninos frente a este universo e temos apenas o nosso caminho para construir. Aprender a compartilhar, aprender a ouvir, aprender a doar, aprender a sorrir, a ter paciência, a ter calma. No momento do desespero, aprender a orar. E a maior parte das vezes nós não lembramos daquele momento. E principalmente não lembramos de agradecer as bênçãos recebidas. A oportunidade que temos de ter um prato à mesa para nos alimentar. Quando muitos na nossa volta não têm. De termos uma casa que nos acolhe, uma roupa que nos agasalha, de termos a possibilidade de comungar a nossa vida com pessoas que amamos e também gostam de nós. Nós, na maior parte das vezes, tratamos isso como se isso fosse nada, obrigatório, faz parte do roteiro. Não. É uma coisa que faz com que a gente se atraia para estar com o próximo, que a gente se preocupa com ele. Mas aquela preocupação real, natural, não aquela preocupação de eu vou precisar dele amanhã e preciso que ele esteja bem. Vamos pensar sempre na possibilidade que temos na nossa vida de conviver, aprender, trocar, escutar e falar. Mas falar de amor, falar de paz, de compreensão. E perceber, acima de tudo, que existem sim diferenças entre nós, mas essas diferenças é que nos fazem mais sábios. Porque ao perceber essas diferenças e entendê-las, nos fará conhecer mais, estar mais próximo do Cristo. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em tudo aquilo que nos é oferecido e que nós temos compartilhado durante esse tempo todo na nossa jornada de vida. Eu faço uma vibração muito especial a todos os nossos pequeninos, e aí a minha vibração pelo Vinícius e pelo Joaquim, e pelos priminhos deles também. Faço a minha vibração maior por todas aquelas famílias que estão em busca de se entenderem, de se confraternizarem,
onde a preocupação não seja só o dinheiro, nem quem pode ter vantagem, mas seja uma preocupação de amor, de fraternidade, de muita luz. Que nós aprendamos a não só trazer o verbo ter, mas, antes de tudo, o verbo ser. Sermos humanos, sermos cristãos, sermos espíritas. O conteúdo maior dos ensinamentos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Já nos dizia o Cristo. Que Jesus abençoe as casas de todos nós, que Jesus abençoe as nossas famílias. Desculpa. Que Jesus abençoe aos nossos irmãozinhos que lutam para sobreviver, que estão no trabalho, muitas vezes comungam esse espaço conosco. A nossa vibração por todos os nossos amigos que nos ajudam a entender melhor esta jornada. A nossa vibração por todos aqueles que nos atendem nos hospitais, no comércio, em vários lugares, nas escolas, porque eles estão cumprindo a tarefa deles, que eles também possam ser iluminados e entender cada vez mais a importância daquilo que eles fazem. Vibramos, Senhor, neste momento, por este planeta, para que os homens possam entender que não é um espaço de disputa, de conquista, de um anular o outro, e sim de aprender a comungar espaços, a trabalhar juntos, criar o crescimento e a evolução juntos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. E que possamos, nessa nossa jornada semanal, dia a dia, plantar mais uma sementezinha do vosso amor, do vosso ensinamento, da vossa luz, agora e sempre. Que Jesus abençoe a todos, agora que assim seja. Graças a Deus. Movimento e solta, libera. Dona Érica não libera muito, não. Vai devagar com essa história. Tranquilo. Muito bom.